Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu gostaria de trazer um assunto que provavelmente vai fazer sentido para muita gente e que já foi conversado aqui no canal e devem ter talvez outros canais que abordem sobre esse assunto. Mas por que ele é importante? Porque ele diz muito, muito, muito respeito a tudo que a gente faz nos nossos dias. E aí eu vou lhe perguntar, como é que está a sua energia? Por que eu tô perguntando isso? Não tem aqueles momentos que parece que a nossa energia dá uma baixada e a gente começa a sentir muita fome, ao mesmo tempo muito sono, muitas questões que antes eram feitas de uma forma com equilíbrio, com sensatez e equilíbrio e respeito pelo nosso próprio corpo. E estava tudo bem, e estava num equilíbrio, estava, ou pelo menos num aparente equilíbrio, mas que de repente do nada, as coisas começam a mudar e quando você olha, você não consegue mais fazer determinadas tarefas e começa um cansaço exagerado. E como um cansaço exagerado? Tu centra, tu procura, tu se prepara, tu tem muitas ideias, a criatividade está excelente e não consegue fazer. É a execução. E o quanto a execução dos nossos trabalhos, das nossas tarefas, das nossas atividades no geral. Isso não é só com relação a trabalho, é em relação a tudo na nossa vida. Por quê? Porque em casa a gente precisa ter foco. Se você for organizar uma casa, você precisa ter foco. Se você for fazer um almoço, você precisa ter foco. Se você for para a rua, você precisa focar. Porque é como se nós vivêssemos num lugar, num ambiente em que tudo tira a nossa atenção. E o que eu quero falar em relação a isso? Como é que está o seu desempenho? Pergunte-se, como está o meu desempenho? Será que hoje eu estou fazendo tudo o que eu gostaria de fazer? Eu estou sendo a potencialidade que verdadeiramente eu sou? Por que eu estou trazendo essa informação? Muitas vezes nós estamos tão acelerados que nós excedemos, ultrapassamos o limite em trabalhar. E o que isso começa a ocasionar? Cansaços, cansaço mental, fadiga, estresse, comportamentos de tô cansado, tô de saco cheio, não aguento mais. Isso pode ser no trabalho, isso pode ser em casa, isso pode ser em determinados lugares que a gente vai. E o que é que pode ocasionar situações assim? Bem, o que pode? O que pode? A nossa mente, muito focada em determinadas coisas, faz. Só que o corpo precisa relaxar. Outra questão, a energia das pessoas que nós estamos trocando relações, né? E como seria essa troca de relações? Esse compartilhar, ou troca também. Familiares, as pessoas que moram conosco, as pessoas que têm secretárias do lar, tá? Gente, só abrindo um parênteses aqui, todas as pessoas que trabalham conosco dentro da nossa casa ou nos ambientes de trabalho, de empresa, ou pessoas que compartilham com nós, elas estão compartilhando todo o campo magnético delas, certo? Se essas pessoas em algum dado momento elas têm comportamentos contraditórios, comportamentos que não são benéficos, esse comportamento ele fica vinculado no ambiente coletivo familiar. E aí eu só vou abrir um parênteses para as pessoas que têm filhos, tá? Muita atenção. Porque às vezes a gente contrata, isso aconteceu em relação a uma pessoa que eu atendia, e todas as vezes eu falava para ela, cuidado com a babá do teu filho, cuidado com a babá do teu filho. Um ano depois ela voltou para consulta, um ano depois ela foi uma vez e sumiu. Tudo bem, o recado foi passado, porque era o que estava no universo interno dela, no campo. Ela chegou, ela sentou, ela disse, Carla, eu só vim para essa consulta para te falar que tudo aquilo que tu falou para mim há um ano atrás estava acontecendo e eu não conseguia perceber. Por que o universo maior, a grande natureza, o mistério da vida, Deus,
passa essas informações. Porque muitas vezes as pessoas têm pessoas que trabalham dentro da casa dela, que lá fora elas têm vínculo com pessoas com comportamentos distorcidos. Eu vou explicar o que poderia ser essa distorção. Pessoas que estão envolvidas com tráfico de drogas, não diretamente, mas indiretamente, tá? Ou seja, uma pessoa que tem um filho dentro da casa dela, que é usuário ou que é mula. Quem é mula é aquele que leva do traficante pro... Tá? E aí, às vezes, a gente sabe dessas coisas, tem pena e mantém ali. Como outra pessoa que tinha a secretária que ela trabalhava com coisas muito complicadas, tá? Energéticas, mas assim, ó, complicadas mesmo. Essas informações todas, elas ficam vinculadas dentro da casa e não permite que a energia da casa flua. E aí alguém vai perguntar, o que isso tem a ver? A energia é o campo da pessoa, é o campo informacional da pessoa, tá? Eu entrei num assunto, era para mais eu sentir de falar. Talvez isso vai fazer sentido para muita gente. Isso não é só dentro das casas de vocês, são nas empresas. Eu trabalho especificamente sentindo essas questões. Por quê? Porque isso causa muito emperro. E hoje eu vim aqui gravar porque faz nada mais, nada menos que um mês. Um mês e pouco. Eu fui mais ou menos há um ano atrás, agora em 2023, fevereiro, 15 de fevereiro. Completou um ano que eu tô aqui no Sul. E desde que eu vim pra cá, eu sabia que a energia daqui não flui mais pra mim. Porém, eu precisava vir pra concluir rompimentos de padrões hereditários, situações que eu precisava em mim trabalhar. E de longe eu não conseguia ficar observando tudo o que precisava ser visto. Porque eu achava que muitas coisas eram coisas da minha cabeça. Só que voltando pra cá, eu consegui sentir coisas da minha infância que naquela época não estavam sendo explicadas. E vai passando o tempo, mas quando você volta hoje, com uma memória totalmente amplificada, uma consciência totalmente amplificada, você capta todos os campos informacionais da casa. Daqui, da onde eu moro, da chácara da minha tia, que é onde eu era criada nos finais de semana, pela minha tia. Eu ficava muito com a minha tia. E minha tia teve muita influência sobre a minha vida. Eu precisei romper muitos padrões em relação à minha tia, principalmente vinculados a homens. E ela era altamente assim, feminista, mas não era uma feminista desregrada. Ela sempre dizia assim, nunca espere nada de ninguém. Estuda, faça o teu movimento, vai dar um jeito, não espera nada de ninguém. Não espere ter um marido para te sustentar, não espere nada disso. E com certeza ela estava certa, gente, porque a gente não tem que esperar. Em outro assunto, em outro vídeo eu vou abordar sobre a questão da espera, que é uma crença coletiva gigantesca, e o quanto ela influencia a vida das pessoas. Mas voltando para cá. Então, quando eu entrei agora, né, começam a vir informações. E por que eu tô trazendo isso? Hoje de manhã, eu fui para uma cidade aqui vizinha, que eu vivo dizendo que eu moro lá, mas na realidade eu moro numa cidadezinha pequenininha. Só que eu uso aquela porque é um ponto de referência grande, que é Caxias do Sul. Mas eu sou natural de uma outra cidadezinha que fica a 16 quilômetros, bem pertinho. Então, é indiferente. Porém, lá é um polo grande. Aqui onde eu moro é também um polo bom, mas ele é mais para agricultura e algumas outras empresas. Então, o que ocorre? Eu saí da onde eu estou aqui agora. Daqui eu fui, me desloquei. A minha mente começou assim. E vem assunto. A minha fluidez normal, que é habitual. A minha mente é muito rápida. Ela processa tudo muito rápido. Então eu tô aqui, eu tô conversando com uma pessoa, ao mesmo tempo eu tô ligada em outras coisas. Eu sinto o campo dessas mesmas pessoas que estão todinhas ao meu redor. Eu sinto a energia delas da infância. Automaticamente, eu não tô falando isso porque eu tô... Não, é o meu normal esse, desde criança. Só que foi amplificando conforme eu fui crescendo. Eu sei o que elas estão conectadas, onde elas estão conectadas, e tá tudo bem. E aí eu saí daqui e abriu. E já faz dias que eu tenho que gravar vários vídeos e vem. Eu não conseguia. Hoje mesmo, quando eu cheguei, eu fui, descansei um pouquinho. Eu acordei bem cedinho hoje. E faz alguns dias que eu tô pedindo, Senhor, o que tá acontecendo comigo? E agora está vindo a clareza do que está acontecendo, entende?
Quando eu dormi agora há pouco, eu descansei, porque eu tô fazendo algumas reprogramações, algumas eu fazia gravadas, que eram as que eu gosto de fazer, e outras com uma terapeuta muito boa, que eu descobri ela recentemente também. E aí, só que o que eu tô fazendo agora já tá ligado a uma outra situação que está se abrindo pra mim. Então, eu tô seguindo o fluxo da vida, o que o universo está trazendo, eu tô acolhendo. Sinto se é pra mim, o que é pra mim, sinto, se não é algo, né? Tudo a gente precisa tirar percepções, e não são as percepções da cabeça, são do nosso atrelamento com a nossa interiorização, para saber qual o direcionamento correto a ser seguido, para nós não sairmos por aí que nem baratas tontas, tá? Que não é esse o foco. O foco é sempre trabalhar com a criação que habita em nós e que está em tudo. Então, quando eu vou e olho para essa questão, eu estava quase chorando, e eu fazendo ali a meditação, mas eu não conseguia me desligar. Senhor, eu fui para Caxias, veio tanto assunto, tanta coisa, tanta abordagem, E eu sei que isso pode ajudar, isso pode orientar, porque foram assuntos que Deus trabalhou anos na minha vida. E o quanto isso pode amplificar outras pessoas. Para que a gente saia da mesmice, para que a gente... E não conseguia gravar. Então, depois dessa meditação, eu acordei com uma mensagem que eu costumo ouvir. Eu tenho uma pessoa que eu sigo, ela que eu amo de coração, que desde 2020 ela tem auxiliado muito. Deus usa muito a vida daquela mulher. E ela é uma menininha, mas ela é uma coisa mais querida do mundo. E assim como eu fui criada muito na cobrança desde criança, eu preciso de pessoas que às vezes falem comigo assim, na dureza, pra mim poder entender. Pra tipo, acorda, sabe? E ela é show. Ela é show. E essa pessoa dizia exatamente essa questão. O lugar que você está já não é mais o seu lugar. E aí, o que é que isso tem a ver com a sua vida? Vamos lá, vamos levantar afirmações para nós compreendermos mais e não responder agora. Deixa que o nosso subconsciente vá trazer essas informações inteirinhas para nós, certo? A criação vai trazer de dentro para fora, e sem perceber vocês já vão estar entrando na fluidez dessa mudança. Nada mais, nada menos. Eu pergunto para você, como estão sendo os seus dias? Como estão os teus momentos de interação com as outras pessoas? Onde você fica, você tem se sentido bem? Você se sente confortável? Outra situação, onde você está, você consegue fluir da forma que você poderia fluir? Essa é a sua melhor versão para a fluidez? E o que é fluir? Fluir é seguir a sua jornada. A sua jornada, eu digo jornada espiritual porque tudo, tá? Com a grande alma, com a grande centelha, tudo faz parte do grande espírito da criação que habita em nós. Somos templo e morada. Mas quando algo não está correto, você começa a sentir incômodos. Você começa a perceber que tem pessoas que passam o tempo inteiro no teu ouvido. É como que... eu não vou dizer uma trama, mas observa. Por que é que determinadas pessoas passam o tempo inteiro incomodadas com o que você faz? Se você tem certeza que o que você está fazendo agrega na vida de outras pessoas, se isso realmente pode ajudar para outras pessoas, você não tem o que temer. Perceba. Agora, se o que você faz você tem medo, você se sente perturbado, incomodado, aí é outra questão, tá? Muita oração. Toda vez que eu faço alguma coisa que eu fico com o pé atrás, enquanto eu não orar, não jejuar, não sentir verdadeiramente o direcionamento de Deus, eu não permito para passar para frente. Todas as questões dos cursos de terapias que eu fiz, gente, eu passei 1 ano no mínimo sentindo cada questão antes de aplicar. E hoje tudo que eu passo aqui no canal são questões que eu já apliquei para mim. Com exceção do que é do horário das 18 horas. Que tem coisas que ali eu também estou aprendendo, tá? Mas e aí? Se você tem certeza que o trabalho que você está exercendo, ele é um trabalho que ele pode amplificar vidas, que ele pode mudar vidas, que ele pode levar um direcionamento para vidas, você tem certeza? Você fica tranquilo lá no teu coração.
mas alguma coisa não tá te deixando seguro, não tá querendo, não está querendo que você prossiga. O que é isso? E eu tô dizendo isso porque eu tenho uma pessoa que passa o tempo inteiro no meu ouvido. Essa pessoa tá trabalhando, ela tá em função de arrumar trabalho externo para mim. Só que eu vou dizer para vocês, muito cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Não importa quem seja. Porque às vezes não é a pessoa, mas quando a pessoa tem resquícios de ódio, de raiva, de rancor, de mágoas dentro dela, ela vai ser porta aberta para que demônios, trevosos, situações negativadas hajam. E às vezes esses ataques, eles vêm para que você se perca e se paralise. Então assim, não permita que certas situações aconteçam na sua vida. E para mim chegar hoje aqui, foi de estar mais ou menos passando uns 15 dias em oração em relação a isso. Em oração, em jejum, em chegar, ajoelhar e chorar e pedir, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tenho um arquétipo muito forte, que é o arquétipo junguiano, tá? Dos 12 arquétipos de Jung. Que é o explorador, ele é um dos arquétipos fortes em mim. Se eu não estiver explorando, se eu não estiver me aventurando em fazendo coisas diferentes, eu não consigo mais fazer nada. Entende? E o que é isso? Isso é autoconhecimento. Por que eu sei isso? Porque eu tenho autoconhecimento, porque eu trabalho isso em mim. Então, assim, se você tem um autoconhecimento, se você entende, outro arquétipo forte que eu tenho é o monge. Por isso eu consigo com muita facilidade entrar em meditação. Só que assim, existem coisas que a gente, com o tempo, aperfeiçoa, conforme a gente vai se autoconhecendo, vai evoluindo, vai crescendo. Então a gente precisa perceber tudo isso. E outras situações que o próprio universo traz é que existem situações que nos lugares que a gente está, se estão muito conectados com questões de passado onde nós sentimos muitas dores, muitas questões, desafios constantes. Estas questões, elas vão ficar ali latentes nos campos informacionais. Às vezes você pode fazer limpeza energética da casa, com oração, com meditação, fazendo visualizações. Só que tem determinadas pessoas que elas têm um campo informacional também. E foram as pessoas que muitas vezes ali, elas foram muito atuantes na sua infância. E nem sempre você vai poder mudar o que está no outro. Porque ali só ele pode mudar, a não ser que ele peça ajuda, entende? A gente sempre tem que trabalhar com um ponto de vista ético e ir até onde é permitido. Porque se a gente entra em alguma situação para querer, não, vamos trabalhar isso, mudar isso, e quer forçar a pessoa nisso, não pode, tá? Ela pode precisar daquelas informações para a própria elevação dela um dia, que muito provavelmente não vai ser nessa existência, mas para onde quer que ela vá, tá? E ali é ela com a grande criação, já não compete mais a mim ou a quem está ouvindo isso. Não nos cabe querer mudar o outro. Nos cabe sim olhar para as nossas ações, para as nossas atitudes e fazer de nós o melhor. E hoje eu tento ser melhor que ontem, dentro do que é possível. Mas aí quando eu vejo que eu tento fazer e não consigo, então, por exemplo, por uma pessoa que tem o arquétipo do explorador, que seria o aventureiro, e o que é esse lado? Ele precisa estar sempre fazendo coisas diferentes. O que eu fazia muito antigamente? E eu fazia sem saber que eu tinha esse arquétipo. Eu viajava muito. Muito, muito, muito. Eu estava sempre viajando. Aliás, a minha mochila era uma mochila bem prática. Pouquíssimas coisas dentro. 1 ou 2 peças de roupa. Usa uma hoje, lava a outra amanhã, vai e sai. E vai viajar assim, sem saber para onde você vai. Eu viajava assim, dessa forma. Essa é a atuação desse arquétipo para mim. E isso me dá um prazer, uma alegria tão grande. É a sensação de liberdade, de estar fazendo coisas diferentes. Porém, a grande sabedoria do universo sabia também do meu lado responsável, do meu lado mãe, e trouxe para minha vida o pingo. Então foi quando o universo me fez centralizar, porque eu não parava. Eu estava sempre viajando. Sexta-feira já chegava do trabalho, aliás, já ia com mochila do trabalho, já ia, viajava, e chegava na segunda de manhã cedo, e já ia direto para o trabalho. E assim ia, saía, sempre com muita responsabilidade, né? Vamos também, mas aquilo me fazia muito bem. E eu não fiz mais isso. Mas não tem problema.
Eu tenho feito de outras formas, com o Pingo junto, com a inclusão dele. E ele me trouxe toda uma situação de aprendizagem, principalmente nessa jornada da qual eu tenho traçado desde que ele chegou na minha vida, que foi quando começaram processos muito grandes de autoconhecimento. Mas enfim, às vezes você está num local que não está adequado a você, convivendo com pessoas que não estão adequadas com você, às vezes lá no trabalho, com pessoas que não te agregam mais para a tua evolução. E o teu coração muitas vezes pode estar pedindo mudança e você não está entendendo. Eu já teria mudado. Só que aí tem outras questões por trás disso. Outras questões por trás. Por mim, eu já teria feito a mudança. Como eu demorei muito dentro desse processo, era para mim ter começado lá em 2020, fazer o transbordo, eu não conseguia fazer. Exatamente por padrões inconscientes muito pesados. Eu tentava e não conseguia, tentava e não conseguia, assim, meu Deus. Aí foi que o universo trouxe-me pra cá, pra mim poder olhar, vasculhar, estando dentro desse campo informacional. E quando a gente não transborda o que a vida tem pra nós, de todos os ensinamentos que nos foram passados, é como a questão dos dons. Deus nos dá dons, nos dá o conhecimento. Porém, se nós não transbordarmos, isso está lá em Provérbios, vai estagnar. Eu tenho que esperar o tempo desse movimento acontecer. Então, quando isso acontecer, beleza. Eu sigo a minha jornada, que está em congruência com a grande criação em mim. Isso que eu tô falando, tá? Né? Então, não importa onde é, não importa com quem é, não importa da forma. Se vem de Deus, tá tudo bem. É isso que a gente precisa saber. A gente não pode ficar enganado, achando, ou como muitas pessoas, medito, mas eu não faço nenhuma ação no físico, não vai resolver. E era exatamente um desses padrões que eu tinha. De me interiorizar, mas não conseguia agir. Então, quando foi removido, quando foi trabalhado isso, foi. Só que agora eu já peguei a lábia de fazer. E ficar aqui, grava vídeo, sobe vídeo, desse vídeo, edita vídeo. Isso pra mim dá... Isso também vai contra o meu arquétipo. E às vezes, não é que a gente tenha que mudar... Não, é o processo. Eu já aprendi o processo. Então ele já não é mais uma novidade pra mim. Entende? Geralmente, pessoas que trazem este arquétipo são pessoas muito criativas, com muito instinto de liberdade. Isso é ruim? De jeito nenhum. De jeito nenhum. São pessoas destemidas. Situação tal tá acontecendo em lugar tal. É? Tá mesmo? Então peraí, vamos dar um jeito? É assim, e sai, e vai. E não pensa nas consequências, são pessoas mais impulsivas. E eu falo isso porque eu fui muito impulsiva. Muito impulsiva. Eu chegava e dizia, hoje eu vou viajar. Eu ia. Eu não pensava onde eu ia dormir, o que eu ia ver. Não. Eu não saí. Essas coisas de ficar fazendo trajeto. Vou passar aqui, vou passar lá. Eu vou com alguém me guiando. Não, eu vou com o meu instinto aqui, ó. Com o meu Deus aqui dentro. Eu vou e faço. É assim que age esse arquétipo. E quando ele, de alguma forma, ele é contrariado, a pessoa começa a perder o brilho. E não pode, tá? Na realidade, aqui nesse vídeo, eu queria abordar uma situação, foram abordadas várias situações, e no decorrer, conforme eu tiver outras questões, eu vou trazer para agregar. Espero que tenha ficado entendido. Gente, eu não gosto de ficar pedindo para inscrever, para quem puder compartilhar, clicar, sabe? Dar um joinha aí. Mas quem puder, isso ajuda bastante para que a plataforma envie para outras pessoas que também possam estar precisando da informação. Então, um beijo grande no coração de todos vocês. Fiquem com a grande criação. Eu espero que tenha auxiliado. Se não tiver algo ficado com congruência, com uma boa explicação, se surgiu alguma dúvida, deixa ali nos comentários. Conforme eu for vendo, eu procuro responder, tá? E também tem um Telegram, que eu não tô movimentando muito por enquanto, mas o intuito é de quando eu receber alguma informação, alguma situação direcionada para pessoas, eu entre lá e faça. Porque assim, todas as vezes que eu entro no Instagram ou em algum local e eu começo a olhar e sentir o campo da pessoa que eu tô ali olhando, vem as informações e eu vou e deixo. E às vezes eu também me coloco no lugar, porque o que essa doida tá escrevendo isso aí? Ela nem me conhece, nem ninguém me conhece, então tudo bem. Mas assim, deixem
que eu vou, e se tem alguma informação direcionada que não é da Carla, tá? Eu não conheço vocês, mas a grande criação conhece vocês, e todos nós somos um. E se vocês estão conectados com a grande criação, que com certeza estão mesmo, que às vezes muitas pessoas não saibam, todos nós estamos conectados. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Espero que os seus dias sejam mais e mais maravilhosos, hoje e sempre. Fiquem na paz da grande criação. Beijo grande.